Abra sua Bíblia em Salmo 19. Salmo 19. 1º de abril é conhecido como dia do quê? Não, dia de começar a ler a Bíblia. Dia 1º de abril, eu falei assim, vou começar a ler a Bíblia. E aí, comentei isso com algumas mulheres, com algumas pessoas, e elas entraram juntas e falaram assim, não, eu quero ler também, vamos começar também. E a gente começou. Então, Salmo 19 foi o dia da meditação que nós fizemos, o Salmo 19, e esse dia, esse Salmo me tocou muito, 19 de abril, por isso que está aí o Salmo 19, e foi um Salmo que falou muito ao meu coração. Antes de ler o texto, esse Salmo ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 6, ele está falando de como Deus se revela através da criação. Por isso que o tema, eu acho que eu não anunciei, né? Mas pode colocar aí. Deus está se revelando a nós. Deus está se revelando a mim e a você. E esse salmo, no versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar que Deus está se revelando através da criação. Deus está se revelando a mim e a você através da bela criação que nós temos. E é interessante que ele usa aqui a figura do sol, ele vai usar a figura do sol como a principal referência de Deus se revelando. E a palavra Deus, do versículo 1 ao versículo 6, é El, né? A gente sabe que muitas vezes, né, a Bíblia ela tem vários nomes para Deus, El, que significa o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. E do versículo 7 ao versículo 14, que é a segunda parte, é Deus se revelando através da sua palavra. A sua palavra, essa que você está na sua mão, que você abriu agora. Deus se revelando cada dia através da sua palavra, só que não de forma tão esplendorosa fora de nós, mas através da sua palavra dentro de nós, em nosso coração. E a palavra Deus aqui é Yahvé. Yahvé significa eu sou, né? Deus como uma pessoa que tem uma identidade. Foi com o nome Yahvé que ele se revelou a quem? Lembra disso que ele falou assim, eu sou a Moisés. Diz a eles, eu sou. E aí Deus está também, o salmista está nessa parte do versículo 7 ao versículo 14, o eu sou. É a sua palavra, a identidade de Deus trabalhando nas nossas vidas. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 6. Acharam aí? Versículo 1 ao versículo 6 de Salmo 19. Diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala ou discursa dessa glória ao dia seguinte, e uma noite repete isso a outra noite. Olha a contradição aqui, ó. O versículo 2 fala que um dia discursa ou fala a outro dia, uma noite a outra noite, e no versículo 3 não há discurso, nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra. Deus armou uma tenda no céu, uma barraca para o sol. Deus armou no céu uma barraca para o sol, ou uma tenda. Versículo 5, o sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. Então, essa primeira parte, ela vai colocar que a revelação de Deus através da natureza. Como que a natureza revela Deus em todos os seus aspectos, em toda a sua majestade, em toda a sua glória. Por isso que eu pedi para você perguntar para a pessoa do seu lado, aonde é que está Deus? Aonde Deus está? Deus está sendo revelado através da criação.
Eu e você somos criação de Deus e toda a natureza, todo o universo é a criação de Deus. E o mais interessante é que a criação, o universo, o sol, as árvores, a terra, o mar, os rios, os animais, eles não frequentam nenhuma escola, eles não fazem mestrado, viu, Cris? Não publica num artigo, numa revista importante, não faz doutorado, não faz nenhum tipo de educação, mas a natureza fala. Ela fala dessa glória e dessa majestade de Deus, sem usar uma única palavra. Assim como nós usamos palavras, a natureza, ela não gradua, ela não escreve, mas ela simplesmente é o que ela é, como ela foi criada por Deus, e assim, no seu propósito, ela manifesta a glória de Deus. De que forma? E aí no versículo 2 ele vai dizer, um dia fala de Deus para o outro dia. É como se o dia chegasse assim, oi, tudo bem? O dia de ontem foi lindo, o dia de ontem foi maravilhoso. E aí o dia de hoje vai falar para o de amanhã, oi, tudo bem? O dia de ontem foi lindo, o dia de ontem foi maravilhoso. E assim a noite também revela a outra noite. Milênios se passam e a natureza continua revelando a glória de Deus. Então, a revelação de Deus através da natureza, ela é universal. Ela é universal. Nenhum ser humano pode escapar e dizer que, mas onde é que está Deus? Eu nunca vi Deus. Eu nunca vi Deus, porque a natureza, sem palavras, sem falar, o sol brilha, as estrelas brilham, o universo simplesmente, ele acontece, ele gira em sua órbita e assim proclamando essa gloriosa e majestade de Deus. Você pode dizer assim, mas eu ainda não entendi como é que a gente vai ouvir a voz de Deus, como que a gente vai ouvir Deus e ver Deus nessa revelação da natureza. Deixa eu te perguntar uma coisa, se o sol que brilha há milhares e milhares e milhares de anos, chegasse e falasse assim, cansei, vou tirar umas férias. O que você acha que aconteceria? Se o sol resolvesse tirar férias, o que você acha que aconteceria? Não teria vida. Tá. Na prática, o que seria isso? Pode falar, gente. Não tem medo. Fala. O que aconteceria se o sol decidisse tirar férias? Porque é a figura que está colocando aqui o texto, né? Nasce de um lugar e se põe no outro. Um colapso geral, concordam? Um colapso total. Se o sol resolvesse tirar férias, seria toda a escuridão. Se houvesse toda a escuridão, a temperatura da terra provavelmente abaixaria. Ficaria muito frio. Logo, não choveria. Se não chovesse, não produziríamos frutos. A terra ficaria diferente, doenças diferentes apareceriam. Os mares, os rios provavelmente iriam congelar. Precisa falar mais? Não. Se o sol resolvesse tirar férias, estaríamos perdidos. E se o vento resolvesse tirar um ano sabático? E se as nuvens resolvessem tirar um descanso, umas férias de 30 dias? O que seria de nós? São coisas simples, a gente não pensa, mas dia a dia a gente desfruta do sol, do vento, das nuvens, do frescor das árvores e tantas coisas que a natureza revelam e a gente pensa assim, bom, a gente precisa reconhecer esse Deus na natureza. E aí o versículo 4 vai falar que sem voz, sem palavras, e no versículo 5 vai falar que o sol sai dali todo alegre como um noivo, né? Como um noivo, por quê? Porque na cultura da época, quando um casal ia se casar, tá? Tem um casalzinho que vai casar logo em breve. Quando um casal, estavam noivos e iam casar, o noivo fazia um cortejo até a casa da noiva
e ele andava pelas ruas e todo mundo sabia que ele ia casar. É lógico que as cidades naquela época não eram grandes como Campinas, eram cidades bem menores, então toda a cidade sabia que aquele jovem ia se casar. Então ele era aplaudido, ele era elogiado, palavras de boa sorte, Deus abençoe, era dirigida a eles, abraços e tudo mais. A cidade inteira, a vizinhança inteira sabia que ele ia se casar. E a figura, né, que o texto usa aqui, que o sol sai como noivo, que ele sai de lá e se põe ali, ou seja, todo mundo na terra sabe que o sol existe. Não tem ninguém na face da terra que desconhece o sol. Então não tem como dizer que Deus não se revela através da sua natureza. Milhares e milhares de anos, dia após dia, o sol nasce, o sol se põe. O sol nasce, o sol se põe. O sol nasce, o sol se põe. E o sol não diz, estou cansado, vou tirar férias. Amanhã o sol vai nascer, o sol vai se pôr. E nada pode esconder o seu brilho, e nada pode esconder o seu calor. Então nós somos indesculpáveis. Aonde está Deus? Olha para o sol, olha para a natureza, olha para a criação e você vai ver Deus se revelando através da sua natureza. Tem um texto em Romanos 1:20, que ele está aqui projetado, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A natureza, a criação, não usa palavras, não faz cursos de idiomas, e ela discursa sobre a glória e sobre a majestade de Deus, dizendo: Deus existe, Deus existe. E aí é interessante quando ele fala que o sol, ele sai da sua tenda e volta para a sua tenda. A ideia é que quando o sol se põe, ele foi para baixo do guarda-sol, não é? Ele se esconde. E aí quando ele aparece, quando ele brilha, ele sai da sua tenda, ilumina todos nós e traz vitaminas e traz vida. Então, quando você falar assim, poxa, onde é que está Deus? Olhe para o céu. Quem é que sustenta o sol no seu lugar? E olha que o sol é a estrela mais perto da Terra. E a ciência já diz que existem outras galáxias, estrelas maiores do que o sol. Esse é o nosso Deus, o Criador do universo, que expande toda a sua glória na sua criação. Mas ele não só se revela através da criação, mas ele se revela também através da sua palavra. É a segunda parte desse texto, do versículo 7 até o versículo 14. A revelação através da palavra de Deus. E como eu disse, até o versículo 6, Deus se revela com o nome El, ou seja, o Deus Criador, através da sua criação que revela o poder de Deus. E do versículo 7 ao 14, Yahvé, o eu sou, aquele Deus mais pessoal, com quem eu posso me aproximar e conversar e trocar algumas ideias com esse Deus. E a palavra de Deus, ela é tão imensurável, infinita, inesgotável, que o salmista ele usa aqui alguns substantivos para substituir a palavra lei, ou simplesmente a palavra de Deus. Eu trouxe um quadro, tem algumas informações aí para você, não sei se você vai conseguir ver. Passa o quadro, tá pequenininho, mas é só para a gente ter uma ideia de como ele vai destrinchando do versículo 7 até o versículo 10, ele vai usando alguns substantivos para a palavra lei. O que é a lei? Ou seja, a Torá, que é a palavra aqui no original, é a vontade revelada de Deus. Então, se você quer ouvir e ler sobre a palavra revelada de Deus, leia a Bíblia. E ele vai usando outros substantivos, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor, ordenanças, e cada um desses substantivos tem um sentido diferente. A lei é toda a revelação de Deus. Testemunhos
É como se Deus é o exemplo da sua própria palavra. Quando ele diz que é, ele confia nessa palavra através do seu próprio exemplo, Jesus, tá? Quando ele diz preceitos, é como essa palavra, como ela recomenda as nossas vidas, as nossas condutas, o que ela nos indica, o que ela nos orienta para cada decisão da vida. E quando ele diz temor, ordenança, diz respeito à justiça de Deus. Justa é a justiça de Deus. E para cada um desses substantivos, ele usa um adjetivo. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita. Está ali, a lei do Senhor é perfeita. Os testemunhos do Senhor são confiáveis. Os preceitos do Senhor são justos. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ou seja, é limpo. E o temor, a ordenança do Senhor é puro e verdadeiro. E para cada um desses substantivos e adjetivos tem um verbo. E a gente sabe que verbo é ação. É aquilo que causa o resultado disso na nossa vida. Lembra que é a revelação através da sua palavra dentro de nós? Então, a lei de Deus, que é perfeita, ela revigora, ela converte, ela nos faz ser uma pessoa que devemos ser, aquilo que Deus quer de nós. Os testemunhos do Senhor são confiáveis, são firmes e eles dão sabedoria, sabedoria espiritual, entendimento para as decisões da vida. Os preceitos do Senhor são justos, ou seja, não há corrupção nos preceitos do Senhor, na palavra de Deus. Ela não é confusa, ela não é embaraçosa, ela não é moralmente incorreta, mas os preceitos do Senhor são justos e eles dão alegria. Por que eles dão alegria? Você fica feliz quando você está diante de uma situação e você sabe exatamente o que você precisa saber? O que você precisa fazer? Você não sente um alívio lá dentro? Poxa, eu tenho um problema, mas eu tenho a solução para esse problema. Isso dá um alívio para a gente. E esse alívio nos causa uma satisfação, uma alegria. Os estudantes vão entender. Quando você pega aquela prova e fala assim, nossa, você dá aquela folheada assim, antes de começar a responder, você vira ela. Nossa, eu sei tudo. Como você se sente, Ana? Bom, não é bom? Não é bom, Lê? Você pega a prova e fala assim, poxa, eu sei, tudo que eu estudei está aqui. Dá uma alegria, mas quando você pega a prova, você fala assim, meu Deus, eu perdi essa aula. Que dia que foi? Eu não vim na aula nesse dia. Socorro, Senhor. A vontade de você ter é jogar a prova e sair correndo. Não, mas quando você sabe a resposta, isso te dá uma alegria. Assim é a palavra de Deus. Ela nos dá a resposta certa para as situações que nós enfrentamos na vida. E os mandamentos do Senhor são límpidos. A palavra que é limpo. A palavra de Deus não tem sujeira. Não há nada de impureza nas palavras de Deus. Ela não é confusa, os seus ensinos são limpos. E a partir do momento que a palavra de Deus é limpa, se eu obedeço, eu me torno limpo. Por quê? Porque os mandamentos de Deus são límpidos e abrem a minha mente, dá luz, a minha mente clareia, os meus olhos se abrem. E aí sabe o que acontece? O que aconteceu com Isaías, lá em Isaías 6? Quando ele viu a glória de Deus, o que aconteceu com ele? Miserável homem que sou. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente medita na palavra de Deus, que é limpa, que é pura, ela abre a minha mente. E aí eu vejo a pessoa que eu sou, pecadora. Mas ela me mostra a pessoa que eu devo ser, transformada. Mas para isso, eu preciso meditar. E o temor e as ordenanças do Senhor são puros, é puro e é verdadeira e dura para sempre. A palavra de Deus, seu resultado nas nossas vidas, a transformação que ela vem causando nas nossas vidas, são preciosos. Então eu não preciso me preocupar em falar assim, será que a palavra de Deus mudou? Será que a palavra de Deus traz alguma informação nova para a minha vida? A única coisa da palavra da Bíblia que atualiza é o aplicativo, tá? A única.
A única coisa da Bíblia que atualiza em momentos é o aplicativo que você baixa no seu celular. O restante, ele não atualiza. Ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Porque Deus não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que mude de ideia. O que ele falou ontem, ele falou assim, não, na verdade não foi bem aquilo, deixa eu falar direito. A palavra de Deus, ela é o que é. Ela é a revelação do próprio Deus, ela é imutável. Amém? A palavra de Deus não muda. Nós mudamos, mas a palavra de Deus não muda. Então, a partir desses versículos, eu comecei a fazer algumas perguntas que estão aí. No versículo 7, vamos ler juntos lá em cima. Está no 10, né? Versículo 7. A lei do Senhor, vamos ler juntos? 1, 2, 3. A lei do Senhor é perfeita e vigorosa. Ok. Aqui é o texto. E aí eu me fiz essa pergunta. Se a vontade revelada de Deus, que é a lei, ela é perfeita, ou seja, ela não apresenta falhas ou defeitos, e ela revigora, ou seja, ela me mostra como eu devo ser, então por que tem tantas coisas em mim que ainda desagradam a Deus? Se a palavra de Deus revelada, ela é perfeita, ela não tem falhas, e ela me mostra a pessoa que eu devo ser, então por que eu ainda tenho tantos defeitos, tantas falhas e erro em tantas coisas? E às vezes os mesmos erros. Por que isso acontece com a gente? E aí o texto continua, versículo 7. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Os testemunhos. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios as pessoas simples. Se eu sirvo a Deus e a sua palavra é 100% segura e confiável, e ela me dá entendimento espiritual para não tomar decisões erradas, então, porque em muitas situações eu fico ansiosa, preocupada, arrancando os cabelos da cabeça, sem saber o que fazer, ou eu sou precipitada. Se a palavra de Deus, se seus mandamentos, eles são confiáveis e me dá sabedoria para as decisões que eu devo tomar na minha vida, então por que a gente dá tanta cabeçada em tantas situações na vida? Por que em tantas vezes a gente fica ansioso com o que vai fazer amanhã, com a decisão que eu tenho que tomar, e aí ou a gente é tão precipitado? Responde aí para você. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Se eu tenho a palavra de Deus e eu tenho na palavra o que é recomendado para cada situação, né? Se eu tenho na palavra o que é recomendado para cada situação, e ela me ajuda a não pecar, a não me corromper, não fazer coisas erradas, e a palavra de Deus me traz alívio, me traz alegria, ela me traz satisfação. Então, por que tantas vezes a gente fica angustiado? Dias e dias a gente se pega triste, a gente se pega martirizando, nos culpando pelos nossos erros, pelas nossas escolhas erradas. E a gente fica lá com aquele erro que você cometeu lá 30 anos atrás, lá quando você tinha 15 anos, quando você tinha 20 anos, e você fica se culpando até hoje. Por quê? Se você encontra na palavra de Deus, a cada dia, alívio para a sua angústia, para a sua dor, para as suas tristezas, para a sua ansiedade, por que você continua? E eu continuo me culpando por coisas que já passaram. Por que a gente não se livra desses embaraços da nossa vida? E aí continua o versículo 8. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Se eu obedeço seus mandamentos, eles me fazem enxergar a pecadora que eu sou. Não é verdade? Lá como Isaías 6. A palavra de Deus me santifica.
Então, por que eu insisto em ter, às vezes, uma visão distorcida de mim mesma? Se a palavra de Deus me mostra a pessoa que eu devo ser, por que muitas vezes eu me acho um lixo, ou me acho uma pessoa pequena demais? Por que às vezes eu fico no complexo de inferioridade ou de superioridade? Romanos, se eu não me engano, Romanos 12, versículo 3, eu acho. Não tenha nenhum conceito elevado acerca de você mesma. Mas também a gente não precisa ter um conceito muito baixo acerca de nós mesmos. A gente não precisa ter uma visão distorcida de nós. Você não precisa ter uma visão distorcida de você. Você não precisa se olhar no espelho, ou tem gente que nem se olha no espelho porque não se suporta, é ou não é? Tem gente que não gosta de olhar no espelho, porque não gosta de se ver, não gosta de ver a sua imagem. Mas também tem gente que se olha no espelho e diz: espelho, espelho meu. Responda, por favor. Existe alguém mais lindo, mais linda do que eu na Filadélfia? Ou tem gente que não gosta de se olhar no espelho. A palavra de Deus, ela nos limpa de todos esses traumas, esses conceitos errados que a gente tem de nós mesmos, mas também do outro. Não só de nós mesmos, mas também do outro. Continuando aí, versículo 9. Podemos ler juntos? O vou do Senhor? 1, 2, 3. É isso mesmo, pode ler. Por quê? Não existe palavra descontamina, tá? Eu que inventei, tá bom? Pedi licença para Aurélio e eu coloquei essa palavra aqui. Se temer a Deus, se obedecer a Deus, me descontamina, ou seja, me faz ficar distante da velha natureza, né, do velho homem, da velha mulher, né, dos hábitos pecaminosos. Então, por que muitas vezes a gente continua repetindo padrões, né, da velha vida? A gente continua cometendo, às vezes, os mesmos pecados, caindo nos mesmos erros. Por quê? Por quê? Eu só pus a pergunta aí, tá, gente? Só pus a pergunta. Aí cada um deve responder para si mesmo. Por quê? O que nos leva a isso? E aí ele encerra essa parte, essa primeira parte da segunda parte, entendeu? No versículo 10. Essa parte aqui é a melhor de todas. Versículo 10. Vamos ler juntos? Só a primeira parte. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. Até aqui. O que são mais desejáveis? A lei do Senhor, os mandamentos, os preceitos, as ordenanças, são mais desejáveis do que o ouro puro. Ah, gente, vai falar sério. Quem aqui que não gostaria de receber um pedação de ouro assim, bem grandão? Ia resolver muitos problemas meus. Não sei você, mas iam resolver muitos problemas. Eu ia ficar muito feliz se eu recebesse, né, uma barra de ouro. Eu ia ficar muito contente. Vocês não ficariam? Só uma pessoa ficaria feliz? Então, se você receber e ficar triste, você pode me dar. Tá bom? Você pode me dar, que eu vou ficar triste, que eu vou ficar muito feliz. E aí, o texto está dizendo que a palavra de Deus, ela é mais desejável do que o ouro. Ou seja, ela traz muito mais satisfação para a nossa alma do que o ouro. Então, se a palavra de Deus é mais desejável do que riquezas e luxos, por que a gente busca tantas conquistas terrenas? Por que a gente trabalha e deseja tanto a melhor casa, o melhor carro? Não estou falando que isso é errado, tá? Eu não estou dizendo que isso é errado. A gente pode querer, a gente pode ansiar por essas coisas. Mas o que ele está dizendo é que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. É mais desejável do que as riquezas, do que os luxos dessa vida. É isso que ele está dizendo.
Então, se é, por que que a gente às vezes busca tanto as coisas terrenas e tão pouco a palavra de Deus? A gente gasta tanto tempo, né, buscando essas coisas e a gente dedica tão pouco tempo nos alimentando da palavra. Então, porque muitas vezes a gente se sente infeliz, incompleto, insatisfeito, parece que nada está bom na nossa vida, e a gente vive nessa angústia, nessa ânsia de que nada nos completa, sendo que Jesus vai dizer que Ele veio para nos dar vida completa. João 8, Ele veio para nos dar vida plena, e a gente continua incompleto, continua sentindo incompleto. Então, mesmo que o ouro fino, que era o objeto mais valioso na época em que o salmista Davi escreveu esse salmo, então ele está dizendo, olha, a palavra de Deus é mais desejável do que tudo isso, porque você pode ter muita riqueza, você pode ter ouro, você pode ter joias, você pode ter milhões na sua conta bancária, mas quando você morrer, o que você vai levar? Como diz Salomão, vai ficar aí para quem não trabalhou um dia para usufruir. E aí ele diz assim, não faz sentido. Não faz sentido. Você trabalha, conquista, e aí tem lá, né, todas as suas posses, seus bens, seu patrimônio, aí morre, e aí quem não fez nada, fala, me aposentei. E vai ficar feliz da vida, porque você trabalhou a vida inteira para conquistar. O ouro, as riquezas, a gente deve buscar, mas a gente usufrui disso só aqui na terra. Mas a palavra de Deus, a gente usufrui aqui e eternamente. Por isso que dizem que elas são mais desejáveis, porque a gente pode usufruir dessa riqueza espiritual aqui nessa terra, mas também na eternidade a gente vai usufruir das riquezas de Deus, que é a palavra de Deus. Amém? Por isso que nós devemos também desejar a palavra de Deus muito, dia a dia. E o versículo 10 ele continua, são mais doces do que o mel, que era o alimento mais doce, né, que existia na época. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então, se os mandamentos do Senhor são mais saborosos do que o chocolate da Cacau Show, do que o pudim de leite condensado, são mais saborosos do que o doce de leite, qual é o seu doce preferido, Letícia? Pudim de leite condensado. Qual é o seu doce preferido? Torta holandesa e brigadeiro, que eu sei. Brigadeiro de colher. Quando você pega aquele brigadeiro, que você levanta ele assim, que ele cai, você engorda só de olhar, né? Os 3 quilos, só de olhando para aquele brigadeiro, assim. Você já sente ele no seu corpo, você já se sente assim, né? Flutuando. Os mandamentos do Senhor são mais saborosos do que qualquer coisa desses alimentos. E sabe por que ele usa o favo de mel? Porque o açúcar, o doce, libera, né, no nosso cérebro substâncias que nos dá satisfação, que nos dá prazer. Então ninguém vai comer uma colher de arroz e falar assim, nossa, que delícia, gente, um pedaço de tomate com pepino, fala, que delícia. Duvido que alguém faça isso. Uma carne, você pode até falar assim, que bom, né? Uma lasanha. Agora, igual doce, Davi já sabia que a talzinho do açúcar fazia um efeito aqui, ó, no nosso cérebro, assim, extraordinário. E ele dizia que a palavra de Deus são mais doces do que o favo de mel, porque o açúcar, né, o doce, nos dá essa sensação de prazer, quando a gente come. E aí ele está dizendo, se a palavra de Deus, eu perguntei, são mais doces, né, é mais doce do que todos os doces possíveis, por que eu não como dela mais do que eu deveria comer?
Por que eu não consigo saborear a palavra de Deus com tanto gosto, com tanto desejo, com tanto anseio? E às vezes por que a gente passa dias, eu falo por mim, dias sem ler a palavra? Não mais. Não mais. Eu falei dia 1º de abril, não é o dia da mentira. É o dia de começar a ler a Bíblia. As palavras do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, são doces. E ele faz essa comparação, assim como o doce, o açúcar, aquele chocolate, aquele brigadeiro, aquele ninho, aquele bolo de aniversário que você gosta, aquele alfajor argentino, né? Um doce de leite no meio. A palavra de Deus, ela deve despertar esse mesmo interesse em nosso coração. Ela deve despertar esse mesmo desejo, essa mesma satisfação em nossa vida. Porque o doce eu como, depois eu me sinto culpada porque eu comi. Aí eu quero ir para a academia para perder as calorias do doce que eu comi. E aí eu me mato, mas aí não resolve o problema, porque depois eu quero comer de novo. Não é assim que acontece? Mulheres, não é isso? Estou mentindo? Ai, que bom, não sou só eu que fico assim. Vocês também passam por isso. Mas a palavra de Deus, a gente pode comer dela sem culpa. Pelo contrário, ela traz alívio, ela traz cura, ela traz restauração, ela traz renovo, ela traz resposta, ela traz direção. Pode não ser a resposta que eu procuro, que eu quero, mas é a resposta que eu preciso. Eu posso não ter a resposta naquele momento, mas a palavra de Deus já me dá a vitória para aquele dia que eu preciso para vencer aquele dia. E a palavra de Deus deve despertar sim em nós esse desejo diário de poder ler e alimentar. Amém? E ele continua aí no versículo 11 em diante, até o versículo 14, especificamente até o versículo 13, ele vai colocar mais na prática do dia a dia, né, o resultado dessa palavra gloriosa, dessa palavra, essa revelação de Deus no dia a dia nas nossas vidas. Aí no versículo 11 ele fala assim: por elas, ou seja, pela sua palavra, o teu servo é advertido. Ou seja, a palavra advertir aqui é de avisar, de prevenir. Então a palavra de Deus, ela nos previne de errar. Ela previne a gente de pecar. Mas muitas vezes a gente erra mesmo. E a grande recompensa em obedecer. Então algumas vezes, né, a gente quer uma recompensa imediata, naquele momento, mas a recompensa na palavra de Deus, ela dura, que às vezes Deus demora um pouquinho para responder, mas através dessa demora, Ele exercita a minha fé, Ele exercita a sua persistência, a minha persistência, e Ele nos ensina a ser pacientes e a não querer tudo para ontem, né? No versículo 12 ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Ele vai dizer que então a palavra de Deus nos dá discernimento de erros e pecados ocultos. Sabe aqueles que a gente comete, mas a gente nem sabe que cometeu. Provavelmente a gente cometeu algum pecado hoje, tivemos algum erro hoje que a gente nem sabe. Estão ocultos, mas desses mesmos, a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos mostra. E às vezes a gente comete uma coisa que está errada sempre, sempre, sempre. E pela palavra de Deus a gente descobre que, nossa, aqui eu estou pecando. Aqui eu estou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Mas a gente só consegue ter essa iluminação pela palavra de Deus. E desses pecados eu sou absolvido, porque a palavra de Deus me ilumina. No versículo 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, dos ocultos, dos intencionais e também daqueles que não são intencionais. E olha o que ele está dizendo aqui: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. O que significa? Que às vezes a gente peca sabendo que vai pecar. Eu sei que isso é pecado, mas eu vou fazer assim mesmo. É isso que ele está dizendo. Ele também estava passando por isso. Ele está dizendo: desses também ele me absolve, mas que eles não
me dominem, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inteiro, completo, perfeito, inocente de grande transgressão. E aí ele encerra no versículo 14 dizendo que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis. Ele está dizendo que a partir de toda essa transformação pela palavra de Deus, então, Senhor, que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis ao Senhor, minha rocha e o meu defensor. Essa é a meditação do Salmo 19, e a gente pode concluir dizendo então que somos indesculpáveis em dizer que a gente não ouve a Deus, que a gente não consegue ver Deus. Ele se manifesta através da criação e através da sua palavra. Você está naquele dia e fala assim, Deus, quero te ouvir, Senhor, quero te ouvir. Leia a Bíblia. E aí, como ouvi um palestrante uma vez, ele diz assim, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando no nosso coração. E aí você não precisa ir para o YouTube caçar pregadores, não estou dizendo que isso é errado, vendo o que as pessoas estão dizendo, vá pela palavra de Deus. E aí teve algo que eu comentei com as meninas, né, que está acompanhando essa leitura. Eu disse, é você, sou eu e a palavra de Deus. Não tem aquele devocional, pão diário, tal, deixa eles de lado. Ali são meditações de pessoas, reflexões de pessoas, mas leia o texto com atenção e diz, o que esse texto me chama a atenção? O que ele está falando comigo? O que está me tocando nesse? É você e a palavra. Então, às vezes a gente lê e não entende, não é verdade? Às vezes a gente lê a palavra de Deus e fala assim, não, eu não estou entendendo. Acontece comigo muitas vezes. Às vezes eu leio e não entendo. Às vezes eu leio e falo assim, Deus, não estou te sentindo nada. Então, você lê um texto, você lê de novo, você não sente nada. E aí, às vezes, Deus fala assim, não é para você sentir, é para você fazer, obedecer. Tem que sentir, tem que entender e obedecer. O sentimento fica para outra ocasião. E às vezes você lê e não entende. E aí, o que você faz? Você lê de novo, você lê de novo, aí você lê de novo. Você fala assim, ainda assim eu não entendi. Tá bom. No meu caso, se é um texto que eu estou lendo numa sequência, num programa de leitura, vida que segue. Se eu quero entender mais aquele texto, eu vou um caminho mais rápido. Eu quero entender, o que eu faço? Dou um Google? Não, pergunto para o Léo. Léo, o que esse texto está querendo dizer aqui? Na maioria das vezes ele consegue tirar minhas dúvidas. Tá? Então, se você quer entender, pergunte. Oi? Leva a palavra de Deus para sua casa. Meu marido vai ficar na minha. Você pode ligar para ele, mas eles estão na minha casa. Vem para a escola bíblica, né, Jonathan? Vem para a IBM, pergunta o Jonas, na IBM, na escola bíblica, não entendi esse texto, quero entender melhor sobre ele. É isso aí. Essa é a palavra de Deus. Às vezes, a gente lê e não entende. Continue lendo. Nem sempre a gente só come comida que a gente gosta, mas a gente come porque a gente precisa ser alimentado. Às vezes aquele texto, aquele dia, a palavra de Deus não tocou como você gostaria que tocasse, mas de alguma forma ela te alimenta, ela te sustenta. É o pão de cada dia, é o pão espiritual de cada dia. E muitas vezes a gente está desnutrido espiritualmente porque a gente não está se alimentando da palavra de Deus todos os dias. E eu não estou dizendo do culto, eu não estou dizendo de você ouvir uma pregação, eu estou dizendo da leitura da palavra de Deus todos os dias, nem que seja um versículo, nem que seja um trecho, mas da Bíblia.
Fala assim, olha, às vezes eu leio, eu não entendo. Pegue uma tradução mais fácil de você entender. Pegue uma tradução em que a linguagem seja mais acessível e busque entender. Teu dúvida? Pergunte para alguém, mas a gente precisa ter uma boa digestão espiritual da palavra de Deus para a gente continuar firme até o fim. Amém? Então, não temos motivo para afirmar que não vemos Deus, que não ouvimos Deus. Olhe para o sol, olhe para a criação, olhe para a palavra de Deus. Se nós não estamos conseguindo ouvir a Deus, é porque os nossos ouvidos espirituais estão com um pouquinho de cera, talvez, né? Se nós não estamos conseguindo ver a Deus, é porque os nossos olhos estão com um pouquinho de miopia, seja algumas coisas que nos atrapalham, mas a gente consegue, pela palavra de Deus, ser transformados no dia a dia. Amém? Vamos orar?